Meu nome é Thiago Link e eu nasci sem os braços e sem as pernas. Para muita gente, isso parece impossível. Para os meus próprios pais foi. Faltavam apenas 65 dias para eu nascer, de quando eles receberam o diagnóstico. Vieram os exames, os laudos, algumas explicações médicas, mas tudo que eles sentiam era medo. E tentavam se agarrar a qualquer dúvida para não acreditar. Devia haver algum erro. O aparelho poderia estar quebrado ou o médico estar enganado. Eu entendo. Eles nunca tinham visto nada parecido. Eles nunca ouviram de alguém ter nascido sem um braço e sem uma perna. Imagina sem nada. Não fazia sentido algum. A dúvida acabou no dia do parto. E não havia erro. Era verdade. Um bebê diferente de tudo que os médicos e os meus pais já tinham visto. Sem braços e sem pernas. E com um pezinho esquerdo atrofiado. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia se eu ia falar, ouvir, enxergar. Naquele dia, ninguém sabia como seria a minha vida. Muitos olharam e viram um fim. Mas se hoje eu estou aqui, é para mostrar que aquele era apenas o começo. Os meus pais estavam completamente perdidos. Sim. Mas o amor deles não os fez desistir. E sabe o que eles fizeram? O que todos nós deveríamos fazer quando algo parece difícil. Eles viveram um dia de cada vez. É simples, mas não é fácil. Imaginem como seria dar banho em um bebê sem braços e sem pernas. Eu cabia na palma da mão e podia escorregar a qualquer momento. Quando chegava a hora de me vestir, nada servia. Porque além de eu ser muito pequeno e tudo ficar muito grande, ainda tinha as mangas e as perninhas sobrando. Eu penso que nenhum de nós está aqui à toa. Nenhum desafio acontece por acaso. Todos nós temos algo especial para compartilhar ao mundo. E se eu conseguir com tudo que eu não tinha, imagine o que você pode fazer com tudo que tem. Mas não só imagine. Eu quero tirar a vocês a prova. Propor um pequeno desafio. Por isso, eu peço que vocês soltem o que está nas suas mãos. Por favor, esse momento soltem cuia, celular, garrafinha de água. Todo mundo me enxergando um pouquinho? Sim. E se não for pedir mais, eu quero que vocês façam esse desafio com um sorriso no rosto. Todo mundo sorrindo e de bem com a vida. Perfeito, vamos lá. Eu peço que vocês levantem um dos braços.
Ou o braço esquerdo ou o braço direito. Mais alto. Eu sei que você consegue mais alto. Isso. E mantenha assim, por favor. Agora, com o outro braço, você vai abrir e fechar a mão. Abre e fecha. Abre e fecha. Todo mundo. E agora vocês vão bater o pé no chão. Muito bom! Podem abaixar os braços. E uma salva de palmas para vocês. Tem alguém aqui que não conseguiu fazer o desafio? Sem contar os bebês, é claro. Eu acho que ninguém. E sabe, o motivo é simples. Vocês não ficaram se preocupando se o braço era forte o suficiente. Se o movimento das mãos estava bonito. Ou se a batida dos pés seria como eu queria. Vocês ouviram as minhas instruções e fizeram exatamente assim. Inclusive, meus parabéns. Mas nem sempre é assim. Às vezes, reclamamos. Em vez de fazer algo, ficamos pensando no que falta. Tempo, dinheiro e apoio. E é justamente nesses momentos que as desculpas aparecem. Os meus pais não sabiam também o que fazer. Eles tentaram procurar uma explicação diferente. Qualquer coisa que aliviasse o medo. Mas mesmo com medo, eles tiveram que agir. Porque a vida não para. A minha vida já tinha começado e ela não ia ficar parada, esperando que eles estivessem prontos. Por isso, eu preciso ser muito direto com você. Se você procurar desculpas, você vai encontrar. Porque sempre vai faltar algo. Não existe momento perfeito. Agora, da mesma maneira, se você buscar soluções, você também vai encontrar. Então eu pergunto para você. Hoje, o que você escolheu procurar? Eu quero que todos vocês olhem para mim. Enquanto vocês levantavam o braço, eu levantava o meu ombro. Quando vocês abriam e fechavam a mão, eu abria e fechava o meu pé. Quando vocês bateram o pé no chão, eu de novo usei o meu pé. Entregamos os mesmos resultados, mas de formas diferentes. Agora, só porque é diferente, eu não consegui? Sim, eu consegui. Porque eu não perco um segundo da minha vida pensando no que eu não tenho. Eu penso em ser o meu melhor com o que me sobrou. Eu me adapto. Eu crio o meu próprio jeito. Porque o verdadeiro desafio não está no que nos falta, mas a incapacidade de usar o que temos de forma inteligente e determinada. Quando eu nasci, eu não sabia de nada. Eu era apenas um bebê. E os médicos não sabiam o que ia acontecer. Eu tive sorte de crescer em uma família em que escolheu o amor em vez da desistência.
E foi no dia a dia em que eu e eles aprenderam que tudo que tínhamos era mais que o suficiente. Por isso eu quero apresentar todos eles. Vocês provavelmente já conhecem. O meu pai, Jair. A minha mãe, Rosane. Minha irmã gêmea, Dayana. E minha irmã mais velha, Thaís. O meu pai, ele sempre teve uma visão muito clara sobre mim. Eu me lembro ele sempre me dizendo: filho, você vai ser um grande cara. E essa frase, ela me dava força. Porque se meu pai acreditava que eu era grande, quem era eu para me sentir pequeno? Por outro lado, minha mãe me mostrou que para eu ser esse grande cara, eu precisava aprender a me virar. Ela sempre estava ao meu lado, mas nunca fazia por mim o que sabia que eu podia fazer sozinho. Muitas pessoas pensam que ajudar é fazer tudo pelo outro. Mas quando você faz tudo por alguém, sem perceber, acaba dizendo que essa pessoa não é capaz. Quando eu brincava com as minhas irmãs, elas não me alcançavam os brinquedos facilmente. Eu precisava ir lá buscar. Rolava pelo chão, usava o que eu tinha, então o meu pé. Algumas vezes eu pegava com a boca. No começo era chato, mas ao mesmo tempo, não que elas estavam me negando algo que eu queria, mas estavam me dando a chance de eu conseguir fazer alguma coisa sozinho, por conta própria. Enquanto eu falo da minha família, vocês devem estar pensando: e eu, Thiago? Eu não tenho ninguém. Se esse for o seu caso, eu quero te dizer que você não precisa de ninguém ao seu lado para dizer que você é capaz. É claro que sozinho, o caminho tende a ser mais difícil. Mas isso não te impede de seguir em frente. E se ninguém te disse, eu acredito em você, você precisa ser essa pessoa. E ao seguir o caminho sozinho, você encontra uma força que ninguém pode lhe tirar. Porque essa força não é algo que te dão. É algo que você conquista. E ao mesmo tempo, as conquistas não acontecem tudo de uma vez. O importante é o próximo passo. Aprender leva tempo. E respeitar esse tempo é fundamental. Vocês olhando aqui para mim, eu caminhando, me movimentando, parece tão simples. Mas saibam que isso demorou muitos anos. Primeiro, eu aprendi a rolar. Depois de muito esforço, consegui sentar. E só então vieram os primeiros passos. Não é a velocidade, nem quem chega primeiro,
mas a certeza que você está indo na direção certa. E às vezes, a gente erra. Faz parte. O problema é que quando o erro vem, a gente perde a paciência consigo mesmo. Começamos a olhar para o lado e medir a nossa vida pela régua dos outros. Mas quando você olha para alguém, o que você vê? Só o resultado final. Você não vê os medos, as dúvidas, as tentativas e o esforço. Se eu vivesse de comparação, eu estaria paralisado. Eu olharia para vocês e pensaria: vocês são inteiros. Então eu olho para mim. Eu preciso aceitar que eu não vou conseguir sair da cama sozinho. Que eu não vou conseguir ir ao banheiro, me alimentar, me arrumar sem ajuda. Eu poderia facilmente me resumir a essas faltas e me achar alguém quebrado. Isso dói? No começo dói sim. Mas eu duvido que vocês consigam fazer com o pé o que eu faço todos os dias. Eu pego objetos, mexo no celular, jogo videogame e às vezes até coço o meu nariz e a minha orelha. E é aqui que a comparação perde o sentido. Porque cada um faz o seu melhor com o que tem. O que eu conquisto com o meu pedacinho de pé, essa é a minha vitória. E ela não precisa ser igual à sua. Porque a minha vida, a sua vida, não é sobre o que nos falta, o que não conseguimos ou não podemos. É sobre usar o que temos da melhor maneira possível. Todos os dias, quando eu acordo, eu me faço a mesma pergunta. Como eu posso ser um pouco melhor hoje do que fui ontem? E não se trata de se tornar uma outra pessoa, mas de ser o melhor que eu posso ser. Acordou cansado? Ainda assim, levante sorrindo. Prepare um café e agradeça por mais um dia. Vá trabalhar, estudar. Faça cada coisa com dedicação. Principalmente quando algo não for fácil. Não espere as condições perfeitas. Até porque elas não existem. Em vez disso, entenda que ao fazer o melhor com o que você tem hoje, você está mais próximo do seu objetivo que estava ontem. E estará mais próximo amanhã. Não foi um dia que me trouxe aqui. Foram milhares. Um de cada vez. E eu estou aqui para provar que se eu conseguir, vocês também podem. Cada esforço, por menor que seja, se soma e faz uma grande diferença. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu usei tudo o que eu tinha. E foi só por isso que eu consegui. Ninguém poderia imaginar que
que aquele bebê pequeno teria uma vida assim. Hoje eu sou feliz. Eu consigo nadar. Algo que para muita gente com braços e pernas não consegue. Nem parece que no começo a água me assustava. O cloro ardia os meus olhos, os meus ouvidos entupiam. Eu tinha medo de não conseguir me boiar e ir direto para o fundo. Era impossível. Mas no dia a dia... Bom, primeiro eu aprendi a controlar a minha respiração. Depois a mexer os meus ombros, o meu pé. E depois eu juntei tudo isso. E em cada conquista, a minha família fazia uma festa. A minha mãe preparava um bolo, meu pai comprava um refrigerante, a gente se sentava em família, cantava parabéns e comemorava. A verdadeira alegria não era nem a comida, nem a bebida, mas a certeza que os meus esforços não eram em vão. Eu acredito que todos nós deveríamos comemorar. Não só em festa, não. Às vezes, só em um café diferente da tia Zaira, um descanso no sofá, ou uma voz que diz para si mesmo: eu consegui, eu fui bem. O importante é não deixar que tudo vire apenas obrigação. Merecemos comemorar, mesmo que a única pessoa presente na festa seja nós mesmos. E é nesse ver o que a gente fez que encontramos mais motivos para continuar. Desde pequeno, eu sabia que eu tinha escoliose, que é um desvio na coluna. Eu sempre tentei ficar reto, fiz muita fisioterapia para manter a minha postura. Mas quando eu completei 12 anos de idade, eu cresci muito rápido e a curva torta cresceu junto. Isso começou a me causar algumas dores estranhas e até dificuldade para respirar. Eu lembro o que o doutor disse para mim: Tiago, na coluna a gente pode mexer, mas nos órgãos não dá. Eu, querendo ou não, teria que operar. Eu sabia que não seria fácil. Eu ficaria internado, longe de minha casa, de minhas irmãs, e enfrentaria o risco real de perder alguns movimentos. Mas cada vez em que a tristeza vinha em minha mente, eu me lembrava de nossas festas em família, das pequenas conquistas e do dia a dia em que eu dizia: eu consegui. E se eu consegui uma vez, eu conseguiria de novo. Eu só teria que ter coragem para deixar o medo de lado e enfrentar os meus limites. A cirurgia foi muito difícil. E o tempo de recuperação foi um teste de paciência. Mas valeu a pena. O medo e o cansaço
Eles tentaram me paralisar. Mas o apoio que a minha família me deu me trouxe uma força que fez enfrentar os meus limites e superar o hospital. Dentro de algum tempo, eu voltei para a escola, voltei a dar palestra que eu tanto amo, e hoje estou na faculdade. Talvez com você seja o mesmo. Tudo pode parecer fora do lugar. Mas, às vezes, é só a vida, de uma forma diferente, tentando te preparar para o próximo passo. Não deixe o desânimo te vencer. Hoje, tudo pode parecer devagar e cheio de desafios. Mas, no final, vai valer a pena. A força que me fez ter uma vida normal, mesmo com a minha limitação, é essa força que eu quero ver em você agora. Porque eu não tenho tudo. Mas todas as vezes em que eu me olho no espelho, eu sei que eu posso tudo. Eu sei que eu consigo. Todas as vezes em que você decide seguir em frente, em vez de colocar desculpas, você mostra que dá para seguir. Você vira a prova viva disso. Não guarde suas ideias por medo ou por espera. Faça o seu melhor com o que você tem hoje. E se amanhã você tiver condições melhores, então tente de novo. Ainda melhor. Por isso, eu não só quero que você saia daqui pensando apenas na minha superação. Eu quero que você saia pensando na sua capacidade. Não espere as condições perfeitas. Nem mesmo não sentir medo. Coragem não é ausência de medo. É seguir mesmo com ele. Use cada pedacinho de força que você tem hoje e construa algo que só você pode fazer. A vida é um presente precioso demais para ser desperdiçado com e se. Torne o seu esforço o seu maior orgulho. Porque se eu, mesmo com tudo que me faltava, sou feliz e completo, imagina o que você pode fazer com tudo com que você tem. A força que eu tenho até os dias de hoje, eu não consegui sozinho. Sempre foi graças à minha família. Mas eu não só quero falar deles. Eu quero que vocês os ouçam. Porque, acima de tudo, a minha conquista é a nossa conquista. Com muito orgulho, eu passo a palavra daqueles que sempre acreditaram no meu potencial. Uma pessoa que está comigo até mesmo na barriga de nossa mãe. No começo, ela não me alcançava o brinquedo. Mas não porque ela não queria, mas porque ela acreditava que eu podia fazer as coisas sozinha. Minha irmã gêmea, Dayana. Bom dia! Bom dia!
Assim como o Thiago já me apresentou, eu me chamo Dayana e eu sou a irmã gêmea dele. E desde bem cedo eu aprendi que quando nós estamos juntos, tudo fica mais fácil. E lá em casa, sempre foi assim. O meu pai ajudava em uma coisa, a minha mãe em outra, e eu e os meus irmãos também. E não porque era uma obrigação, mas porque era simplesmente a nossa forma de viver. Foi lá que aprendemos que família é o lugar onde ninguém solta a mão de ninguém, onde as dificuldades ficam mais leves porque são divididas. E eu confesso que por muito tempo eu achei que isso só funcionava dentro de casa. Mas funciona também na escola, no trabalho, em qualquer projeto de nossa vida. Quando pessoas se juntam, pessoas se conectam, tudo fica mais fácil. Os projetos ficam melhores e mais duradouros. Mas para isso, é importante que cada um faça a sua parte e entenda que ajudar o outro também faz parte do caminho. Porque, no final das contas, onde quer que a gente esteja, a gente acaba formando famílias. E não porque a gente pensa da mesma forma ou porque tem histórias e vidas semelhantes, mas porque todos estão seguindo o mesmo caminho. E quando entendemos isso, tudo muda. Passamos a competir menos e a colaborar mais. Entendemos que o sucesso do outro pode ser o nosso sucesso também. Nenhum grande projeto é construído sozinho, mas por várias mãos. E se estamos todos juntos nessa manhã, é porque também fazemos parte de uma mesma família. E juntos vamos muito mais longe. Muito obrigada. Essa foi a Daya, mas Deus me abençoou com uma outra irmã, um pouquinho mais velha, mas que sempre me ajuda quando eu mais preciso, que via em mim o meu potencial quando eu nem mesmo vi. Thaís. Eu gosto de dar beijo nela. Bom dia. Conforme o Thiago já me apresentou, o meu nome é Thaís e eu sou a irmã mais velha. O Thiago diz, ela que sempre acreditou no meu potencial. Ontem mesmo ele já fez algumas conexões e ele contou para alguns que eu pego no pé dele. Mas é por um bom motivo, porque todos nós precisamos disso, de alguém perto. Eu, quando era filha única ainda, eu queria muito ter irmãos. Eu sempre vivia pedindo para os meus pais irmãos, irmãos, irmãos. E é curioso que eu não queria ter um, eu queria ter dois. Eu queria ter um irmão e também uma irmã. E como vocês podem ver, esse sonho se realizou. Não exatamente como eu imaginava que seria, porque o Thiago nasceu sem os braços e sem as pernas. Eu não sabia. Me lembro apenas de ver eles no hospital. Eu vi primeiro a Dayana e eu vi depois o Thiago. E então eu percebi que ele era diferente. Mas naquele momento, eu ainda uma criança, não me perguntei o porquê era assim. Eu simplesmente estava feliz e eu continuei feliz com os meus irmãos. E eu vejo que assim é
na nossa vida muitas e muitas vezes. Claro, vocês não vão ter um irmão sem braços e sem pernas. A chance disso é quase impossível. Mas muitas vezes vocês vão achar que algo vai ser de um jeito, vocês vão planejar, criar expectativas e vai chegar a hora e simplesmente vai ser diferente. Algo que não dependia tão somente de vocês. As coisas acontecem. Mas não é porque é diferente que é ruim. Não é porque é diferente que a gente precisa abandonar. Não é porque é diferente que acabou. Não. É simplesmente diferente. A gente vai precisar aprender. Vai ser difícil. Mas vai dar para continuar. E talvez seja até melhor. Talvez tenha um propósito para ser assim. Como o Thiago foi. Não foi fácil, como ele contou. Até as coisas mais simples eram difíceis. Mas quando a gente está junto, quando tem amor, tudo é possível. Então, é essa mensagem que a nossa família quer deixar para vocês. Entre conexões de quem está perto, se tem amor, tudo é possível. A gente não precisa querer que tudo seja do nosso jeito. É só fazer o melhor que a gente tem e o resto simplesmente acontece. O Thiago está aqui com vocês, Conexões Fiorese. Quem diria que isso seria possível? Deu certo. Deu certo. Então que vocês se lembrem, não só da limitação, não só das tristezas, não só do que foi, do que não foi, mas que vocês se lembrem que o melhor está por vir. A gente só precisa ter o coração aberto. Se a gente quiser, a gente pode dar desculpas, mas da mesma forma, se a gente quer, podemos e vamos encontrar soluções. Porque se o Thiago diz, se eu posso, vocês também podem, é porque nós realmente podemos. Muito obrigada. Essa foi a Thaís. E agora vai vir uma pessoa muito especial. Eu contei um pouquinho para vocês dos meus desafios diários, em que eu preciso de ajuda para quase tudo. Mas Deus foi tão bom comigo que Ele colocou na minha vida a minha mãe. Ela que sempre acaba se tornando os meus braços e as minhas pernas. Eu nem sempre vi o que ela fazia, mas eu sempre senti o amor dela. Minha mãe. Bom dia. Quero agradecer a todos vocês pelo silêncio e falar dos nossos filhos. Quem é pai e mãe não é fácil, né? Porque quando a gente começa a falar deles, a gente não para. Só que quando eu descobri que um dos meus filhos ia vir sem braços, sem pernas, eu não vou esconder de vocês, nem do Thiago, eu chorei muito, sim. Para quem é pai e mãe me entende que a gente tem sonho, né? Quando a gente espera um filho. Foi uma gravidez planejada. Muita gente me pergunta, vocês queriam ter filhos? Sim. Eu amo crianças. Então, as minhas 2 gravidezes foram planejadas. Mas num exame, quando o Thiago falou, o médico disse, eu não estou vendo uma das perninhas dos filhos de vocês. Chorei na época já, naquele dia, mas eu já falava, uma cidade pequena, né? Os aparelhos, quem sabe, não são tão bons. Vamos numa outra cidade maior, vamos para Ijuí. Foi feito em 3 passos, depois fomos para Ijuí. E lá o médico, a gente não comentou que tinha algo errado. Chegou na Dayana primeiro, chegou no Thiago e disse, vocês não iam vir por acaso aqui fazer esse exame? Vieram de longe. Então é do jeito que vocês sabem. O filho de vocês vai nascer sem braços e sem pernas. E um tchau. Nossa, aquela época não foi fácil. A sorte é que meu esposo me deu muita força. Eu tinha a Thaís, que eu precisava, que ela precisava de mim, que eu precisava fazer comida, limpar a casa, fazer tudo, né? Porque eu precisava ser forte. E tinha 2 na barriga, né?
Então Deus é tão bom, Ele dá forças pra gente quando a gente tem fé. Então nunca perde a fé. Porque mais que tu pensa, se fosse hoje seria um pouco mais fácil, tem as redes sociais, se você pesquisa tem muitos, né? Só que naquela época a gente não tinha nem celular, então foi muito difícil. No dia que eu saí do hospital com ele, eu lembro assim que nem fosse hoje, eu olhei pra ele e falei, filho, e hoje em diante vão ser os braços e as pernas para você, como toda a nossa família é. Cheguei em casa, que nem o Thiago falou, a gente que é mãe quer fazer tudo bonitinho, vestir, as roupas são feitas para quem tem braço e perna, sobrava tudo. Mas Deus é tão bom, o Thiago e a Dayana nasceram um mês bem gelado, enrolei no cobertor e deu tudo certo. O Thiago e a Dayana nasceram 31 de maio. Falando em maio, mês especial, mês das mães, né? Quem não é mãe passou por uma mãe. Só que era um mês bem difícil para mim. No dia das mães eu estava grávida ainda. Chorei muito naquele dia. Naquele dia a mensagem que eu mais ouvi assim, dizendo: se você não tem dinheiro para comprar um presente para sua mãe, só abrace ela. E sabe o que eu pensei? Um dos meus filhos nunca vai me dar um abraço. E aquele filho que eu pensei que nunca me abraçaria, me ensinou a dar um abraço diferente, sentir o coração. Eu vou mostrar para vocês. Tem um abraço melhor? Quero dizer para vocês, depois acabou o evento, dá um abraço de coração à pessoa que você acha que precisa. Um abraço que você percebe se ela precisa de ajuda ou você precisa de ajuda. Sentir o coração, mas não deixar para amanhã, porque amanhã às vezes pode ser tarde. Eu sempre digo assim, abraçar mais, amar mais, perdoar mais. São palavras simples que todo mundo gosta de ouvir. Se dedicar ao outro. A minha vida é dedicada totalmente ao meu filho, não só ao Thiago, a toda a nossa família, quem precisa. E essa vida que vale a pena ser vivida, fazer alguém feliz, porque todo mundo quer ser feliz. E para ser feliz, fazer alguém que tenha um sorriso, se você não tivesse na vida daquela pessoa, ela não ia ter esse sorriso. E é simples, todo mundo pode. Pentear o cabelo, fazer um almoço, um café. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Agradecer mais, reclamar menos. Chegou no trabalho e dizer, eu estou aqui se você precisar de mim. Em casa, à noite, como é que foi seu dia? Porque a vida é bonita para todos nós. A escolha é nossa. Muito obrigada. Essa mãe de fato é demais. E agora vai vir o meu grande pai. Ele que sempre me mostrou que fazer o certo nem sempre é o mais fácil, mas vale muito a pena. E como eu disse, a presença dos meus pais, do meu pai, me trouxe uma força que me faz continuar até os dias de hoje. Senhor Jair. Bom dia a todos, a todas. Para a nossa família Link é uma grande alegria estarmos aqui em Gramado mais uma vez. Já estivemos várias vezes. Agradecer a Carol e o Felipe, como o Thiago já falou, tia Zaida. A gente criou uma conexão com eles. Isso nos deixa muito felizes. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo francês que diz o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa
é o que você faz que a vida fez de você. E daí eu posso citar o Tiago ou até a nossa própria família. Se nós falássemos para o Tiago, eu e a Rosane e a Thaís, coitado do nosso filho, quando ele nasceu, o que vai ser dele? Certamente ele ia ser um coitado. Se nós se tivéssemos vitimizado, ou se o Tiago se vitimizasse, ele seria uma vítima. Se ele viesse qualquer outro dia, aqui em Gramado, ou na cidade que vocês moram e encontrassem ele pela rua e ele falasse, olha, eu não tenho braços, não tenho pernas, vocês teriam concordado com ele? Ele teria esse motivo. Hoje, infelizmente, a gente vive num país, ou num mundo, talvez até, onde muitas pessoas se vitimizam, sempre procuram um culpado para tudo. Não querem trabalhar, querem ser sustentado muitas vezes pela própria sociedade ou para quem paga impostos. Mas nós sempre acreditamos no Tiago. Na vida, não importa como nós estamos hoje e aonde nós estamos, nós sempre temos que tirar um proveito. E eu me lembro quando o Tiago nasceu, quando a gente levava ele no posto de saúde, numa cidade pequena, onde muitas pessoas tampavam os olhos com um jornal ou botavam a mão na frente porque não queriam olhar para ele. Para quem tem mais de 50 aqui como eu, sabe que naquela época, para quem tinha um filho deficiente, uma boa parte das pessoas falavam, deve ter feito muita coisa errada. Está pagando seus pecados. Não queriam olhar para ele porque achavam que talvez era irmão. Esse menino que muitas pessoas que hoje já é um jovem, é um rapaz, que as pessoas tampavam os olhos, não queriam olhar. Hoje é um cara lindo. Um cara que é amado por milhões de pessoas. O que eu quero dizer para vocês, não importa se hoje ou amanhã vocês estiverem passando por um momento difícil. Em algum momento todos nós vamos passar. Olhem para frente, olhem para o além. Não importa como nós estamos hoje, como eu falei, o que importa é aonde e como nós vamos estar. Desde os primeiros dias de vida, como o Tiago disse, eu sempre falava para ele, filho, você vai ser um grande cara. Jesus tem uma missão para você. Como Jesus tem uma missão para cada um e cada uma de nós aqui. Alguns têm uma missão maior, outras menor, mas todos nós temos uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. A vida é feita de escolhas. Eu quero fazer 2 perguntas para vocês e eu quero que vocês sejam sinceros. Não precisam falar, só levantem a mão. Quem de vocês já passou por um momento difícil, teve alguma dificuldade este ano? Levanta a mão. A grande maioria. E quem já teve uma coisa boa, uma coisa que deixou vocês felizes também? Levanta a mão. Todos. Eu vou deixar vocês escolher como vai ser o ano de vocês. A partir de hoje, comecem a olhar só para as coisas boas da vida.
As coisas ruins, elas vão embora por si. A vida é feita de escolhas. Se nós começarmos a olhar só para as lamentações, para as dificuldades, nós sempre vamos atrair mais coisas negativas. E se nós olharmos só para as coisas boas, nós vamos ter coisas boas. Eu falo de experiência, a vida me ensinou isso. A vida é feita de escolhas. Nós podemos olhar para as coisas boas e sempre vamos ter mais coisas boas. A vida, ela me ensinou muitas coisas. Mas certamente a coisa mais importante que ela me ensinou, que todo dia, pelo menos uma vez por dia, todos nós devemos perguntar para nós mesmos: o que eu gosto na minha vida e o que eu não gosto. E certamente todos nós, em alguns momentos, vamos ter coisas que nós não gostamos. E o que nós não gostamos, nós precisamos mudar. Se nós não gostamos que, se as esposas não gostam que o marido sai e joga futebol, você pode mudar isso. Você pode falar com ele e entrar em comum acordo ou ir com ele também. Da mesma coisa, se a esposa faz alguma coisa que o esposo não gosta, você pode conversar e chegar num acordo. Não precisa brigar por causa disso. É uma coisa que nós podemos mudar. Não gosta do seu trabalho, da atividade, ou começa a gostar ou procura outra coisa para fazer. Porque a vida é muito curta para você ir todo dia no trabalho, mesmo sendo um empresário, não é aquilo que você gosta que te deixa feliz. Ou você começa a gostar, ou você procura outra coisa, porque senão você vai adoecer quem está contigo no trabalho e vai até adoecer a tua família. E isso ninguém quer. Mude o que pode mudar e aceite o que não pode. E daí eu pergunto para vocês: vocês acham que eu queria ter um filho deficiente, um filho sem braços e sem pernas? Todos vocês sabem que eu não queria. Na verdade, ninguém quer ter um filho deficiente. Mas quando eu me perguntei se eu podia mudar essa situação, eu logo tive uma resposta: você não pode mudar. E o que eu fiz? Eu aceitei o Tiago como ele é. E por isso ele é esse cara feliz. Mude o que pode mudar. Como eu disse, ninguém quer ter um filho deficiente. O segredo é amar os nossos filhos como eles são. Porque eles não pediram para nós para nascer. Os pais precisam ser pais presentes na vida dos seus filhos. O Tiago tem 18 anos. Até hoje, ele nunca passou uma noite sem mim, sem a Rosana. A nossa vida é totalmente dedicada aos nossos filhos, à nossa família. Sempre estamos juntos. Mas às vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Como o Felipe falou ontem, a pandemia, a enchente. Às vezes acontecem tragédias, mas às vezes alguma porta pode se fechar. Porque lá na frente muitas janelas vão se abrir. Infelizmente em 2015 eu sofri um acidente. Eu cortei a minha mão num triturador de pasto.
Fiquei uma semana no hospital chorando. E eu pensava, o que vai ser das nossas vidas? O que vai ser da nossa família? Quando eu cheguei em casa, antes que eu entrasse dentro de casa, todos já me receberam com um sorriso. Eu me lembro que o Tiago falou assim para mim: pai, ele com 7 anos, não fica triste, você ainda ganha de mim. Você ainda tem 6 dedos, eu tenho só 4 dedinhos no meu pé. Naquele momento eu já senti, por mais difícil que o momento seria, eu não poderia me abalar ou ficar triste. Depois de uma semana ele me disse o seguinte, uma coisa que me marcou. Às vezes eu até falo para ele, eu acho que ele não podia falar. Pai, vai ver que Jesus queria que fosse assim. Você só trabalhava, de manhã quando eu levantava você já tinha saído. De tarde quando você voltava do trabalho eu tinha que ir para a escola. E de noite quando eu voltava, você voltava tarde da noite, porque tinha que trabalhar. E eu lembro que eu falei para ele, tá bom filho, vamos mudar. Vamos procurar um outro caminho, uma outra alternativa. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos mudar. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos procurar um outro caminho. Mas tem um porém. Somente os fracos não mudam. 45 dias depois de eu ter cortado a minha mão, a Rosalina quebrou o pé. Estávamos lá, eu com a minha mão enfaixada e ela com a perna engessada e o Tiago totalmente dependente para cuidar. Muitas pessoas vinham até nós e diziam, vocês precisam se vencer e jogar sal grosso na casa. E sabe o que eu dizia? Deus tem guardado algo muito bom para as nossas vidas. O poder das palavras. Acreditar que o melhor está por vir. E está. Deus começou a nos capacitar e a nos usar. Por isso nós estamos aqui hoje. O que eu quero dizer para vocês? Se vocês passarem por um momento difícil, por mais difícil que seja, lembre-se do Tiago e da família Link. Se nós superamos, todos vocês também vão superar. Muito obrigado. Eu vou pedir para minha irmã passar o slide, por favor. Porque eu tenho redes sociais. Então, caso vocês queiram me acompanhar, não estou tampando, é só colocar Thiago Link, que eu fico muito feliz e agradeço. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nos Conexões Família Fiorense. Muito obrigado ao Felipe, a Carol, o seu Fernando, principalmente a tia Zaira, que sempre está aqui comigo, me ajuda. Adoro todos vocês e espero que vocês também tenham aprendido muito, assim como eu aprendi. Porque não sei se vocês perceberam, no meio do caminho, sempre existem conexões. Pessoas que vêm para somar, fortalecer, mostrar aquele brilho seu, quando você mesmo não consegue mais ver. São os propósitos, as conexões, que a gente reúne as pessoas e que transforma histórias comuns em jornadas extraordinárias. Que a família Fiorese continue com esse ponto de encontro, onde a superação ganha voz
e as conexões ganham propósito. E se o Thiago, sem braços e sem pernas, pode, vocês também podem. Beijão, forte abraço e muito obrigado!